Nosso sermão de hoje é o Espírito e a Palavra de Deus. Nós estamos em continuidade na série de Efésios e nós estamos falando principalmente a respeito da armadura que foi nos concedida pelo nosso poderoso Deus, pelo nosso amável Senhor e Salvador. Ele nos concedeu uma armadura para que nós pudéssemos estar prontos, dispostos e preparados para enfrentar todas as lutas espirituais que acontecem no nosso dia a dia. Meus irmãos, nós temos que tomar a consciência plena de que nós não estamos simplesmente em um mundo e em um espaço onde todas as coisas estão aí ao léu, como se acontecesse neste universo alguma coisa por coincidência. Todas as coisas que acontecem, elas são de natureza espiritual. Não existe nada neste mundo que não é de natureza espiritual. Por isso, meus amados, o apóstolo nos mostra em Efésios, quando ele fala a respeito de todas as coisas que sobrevêm sobre nós, ele fala e nos mostra a respeito do nosso convívio com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, com o nosso patrão, com o nosso empregado, e ele nos mostra que tudo o que se passa em nossa vida é uma batalha espiritual, e nós temos que estar a todo tempo preparados e atentos para percebermos o momento em que nós estamos sendo atacados e o momento em que nós temos que fazer uso dessas armas tão eficazes que foram nos concedidas por Deus. Nós temos que fazer uso, nós temos que colocar. O apóstolo Paulo diz: você tem que pôr essa arma, porque mesmo quando tudo parece estar tranquilo na sua vida, mesmo quando tudo parece estar calmo, nesse instante você também está passando por lutas e por batalhas espirituais. Muitas vezes, infelizmente, na nossa consciência, nós nem temos a percepção necessária para entender e para ver que as coisas que estão se passando conosco são de natureza espiritual e são coisas que provêm das forças espirituais, das forças malignas. O apóstolo Paulo chama essas forças das forças que atuam nas regiões celestes. Eles falam dos principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Essas regiões celestiais, como nós vimos bem no início dessa armadura, quando o apóstolo Paulo inicia, nós sabemos que elas não são nas forças celestiais porque elas estão no céu, mas a palavra grega usada se refere, elas estão acima de nós, elas estão como que no ar, na atmosfera, elas estão nessa região nossa e elas agem de maneira muito poderosa, e é uma força muito grande que existe contra nós. O texto que nós falaremos se encontra em Efésios 6, no versículo 17. Eu vou ler o versículo 17 todo, mas nós falamos na semana passada na parte A, na primeira parte do versículo, que fala a respeito do capacete da salvação, e hoje nós estaremos falando a respeito da espada do Espírito. E o texto de Efésios nos diz o seguinte: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus amados, eu fiz uma introdução do texto e agora eu quero falar para vocês a respeito do Espírito. Nós falaremos a respeito do Espírito. Existe hoje na nossa mente e na mente, eu diria, da maior parte das pessoas, uma ideia completamente errônea, uma ideia completamente falsa a respeito do que é o Espírito Santo de Deus. Nós tratamos, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus como que se o Espírito Santo de Deus ele fosse um pouco menor do que Deus. Como se o Espírito Santo de Deus ele fosse alguém que está abaixo de Deus. Existe na nossa mente uma determinada hierarquia, e essa hierarquia ela causa muitos erros no nosso entendimento a respeito do poder que nos é outorgado através da ação do Espírito Santo na nossa vida, porque nós não temos conhecimento pleno a respeito de quem é o Espírito. Na maior parte das igrejas, eles tratam o Espírito como se o Espírito fosse alguém que estivesse completamente separado de Deus. Algumas igrejas, eles dizem assim: vamos invocar o Espírito para o Espírito descer. Eu tenho certeza que os irmãos já ouviram isso. Até aqueles que não frequentam igrejas evangélicas, muitas vezes, eles já ouviram essa expressão: nós temos que chamar o Espírito, para o Espírito vir, para o Espírito estar no nosso meio. Meus amados, a nossa mente ela é muito pequena, o nosso cérebro ele é muito pequeno, ele é do tamanho de um caroço de amendoim, e
e nós muitas vezes não conseguimos perceber o grande poder que existe no Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele é o próprio Deus. Nós não podemos entender a Trindade, como que pode Deus, embora ser um, ele é três em um, e todos os três têm o mesmo poder, todos os três têm a mesma autoridade, todos os três têm a mesma capacidade. É tão interessante que a Bíblia judaica e os judeus, eles tinham desde muito cedo o entendimento a respeito dessa questão do Espírito Santo e Deus sendo a mesma pessoa. Eles sabiam que existia um só Deus, mas eles tinham um entendimento, porque afinal de contas, a primeira declaração que nós encontramos no livro de Gênesis é exatamente a declaração da existência desse Espírito. A Bíblia fala, bem no início, nos primeiros versículos do livro de Gênesis, que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E aí, Moisés diz, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. Meus amados, existem pessoas, existem igrejas, que eles estão acreditando que o Espírito Santo é uma invenção do século XX. Eles estão fazendo aquele ser criador dos céus e da terra, aquele que preenche todo o universo, aquele que ocupa todo o espaço, ocupa todo o universo, como sendo alguém que foi descoberto por alguma igreja nos últimos dias. Mas eu tenho que falar para vocês que o Espírito Santo de Deus, ele já estava presente quando Deus pegou o pó da terra e formou o homem. O Espírito Santo de Deus estava agindo através do seu poder, juntamente com o Pai e com o Filho, e ele estava criando todas as coisas juntamente com o Pai. Quando a Bíblia diz e disse Deus, e Deus falou, e através do poder do Espírito que pairava sobre as águas, as coisas vieram a existir. O Espírito Santo de Deus estava presente quando você estava sendo formado por Deus no ventre da sua mãe. Antes de que você viesse a existir, o Espírito Santo de Deus estava juntamente com Deus no céu, quando ele estava escrevendo todos os dias da sua vida. Quando Deus decidiu, pela sua soberana vontade, quais as pessoas que seriam salvas, ele já havia determinado, juntamente com o Espírito Santo de Deus, quais seriam essas pessoas. E qual seria a obra do Espírito Santo na vida dessas pessoas, e como que o Espírito Santo colocaria em prática o seu poder e a sua força e a sua ação na vida de vocês. E vocês vão saber daqui a pouco como será isso. Então, meus irmãos, eu quero que vocês tenham na sua mente bem clara o fato de que o Espírito Santo é o próprio Deus. Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Eu tenho certeza que agora, na mente de vocês agora podem então começar a observar algo, e as coisas podem começar a clarear na mente de vocês. E eu espero que isso esteja acontecendo nesse instante. Eu quero agora que vocês imaginam a completa harmonia que existe entre Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Eu quero então agora que vocês começam a perceber que o Espírito Santo, ele não age fora da atmosfera, ele não age fora do padrão, fora do plano, fora da vontade de Deus. Embora o Espírito Santo seja soberano em todas as coisas, embora o Espírito Santo ele seja semelhante, ele seja Deus, ele seja o Criador, e ele é um ser que ele tem aquilo que nós chamamos de soberania, e ele age de acordo com a sua vontade, ele não está livre para agir fora da vontade de Deus. Eu tenho que falar para os irmãos algo muito interessante. O Espírito Santo de Deus é soberano, e na maior parte das igrejas modernas você vai ouvir alguém dizendo assim: vocês tradicionais, vocês reformados, vocês estão tentando controlar o Espírito Santo, e o Espírito Santo não pode ser colocado dentro de uma caixinha de fósforo. Mas quando alguém diz essa expressão e diz que o Espírito Santo não pode ser colocado dentro de uma caixinha de fósforo, o que ele está dizendo com você é que o Espírito Santo não pode ser colocado dentro da sua caixinha de fósforo, mas ele pode ser colocado dentro da minha caixinha de fósforo. Porque a partir do momento em que eu demando ou que eu exijo que o Espírito Santo venha fazer alguma coisa de acordo com a minha vontade e de acordo com aquilo que eu acredito que é aquilo que o Espírito Santo tem que fazer, a
fósforo. Meus amados, o Espírito Santo de Deus é soberano, mas ele tem a sua função específica dentro da Trindade, dentro da divindade. O Cristo nos disse qual seria a função do Espírito Santo quando ele viesse na terra. O Cristo deixou detalhes específicos. Ele disse aos apóstolos: eu vou para o meu Pai, e quando eu for, eu vou enviar o Consolador, que é o Espírito da verdade. O Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. A partir daí, você sabe que aonde existe mentiras, não existe o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E uma das perguntas que os irmãos vão dizer para mim é o seguinte: mas o que é a verdade? Não foi essa pergunta que foi feita por Cristo? Quando Cristo disse que Ele era a verdade, não foi feito para Ele uma pergunta: mas o que é a verdade? Por um dos líderes romanos. O que é a verdade, Cristo? O que é a verdade? Você diz que você fala a verdade, mas o que é a verdade? Nós temos hoje visto pessoas em algumas igrejas e eles proferem determinadas declarações e eles dizem que essas declarações que estão sendo proferidas são declarações provenientes diretamente do Espírito Santo. Mas se você observar essas declarações, 50% não acontece, os outros 50% estão completamente fora da palavra de Deus. E a pergunta então é: como pode o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, transmitir mensagens hoje que estão em contradição, quando não estão em completa aberração com aquilo que é a verdade que já foi declarada pelo próprio Deus? É nesse instante que o apóstolo Paulo vem e nos diz então como é a ação do Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo usa para estar agindo, para estar nos ajudando, para estar nos dando força, e como que nós fazemos o mesmo uso deste poder que nos é concedido, e como que nós fazemos uso deste instrumento, dessa arma, para que nós possamos ser vencedores no dia mau. O apóstolo Paulo está falando exatamente a respeito de dias de dificuldades. Ele fala do dia mau, e aqui ele usa para a palavra espada. Ele diz assim: olha, tomai a espada do Espírito, o Espírito Santo, a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Então agora nós então podemos ver claramente o que é a espada, o que é a arma que o Espírito Santo usa, com o que é que o Espírito Santo trabalha para alcançar os objetivos que ele tem para alcançar e para cumprir o seu mandato e para cumprir a sua parte no trabalho que a ele foi outorgado. Ele usa exatamente a palavra de Deus. E é interessante que essa palavra espada que o apóstolo Paulo usa, ela não é, meus amados, aquela espada grande que geralmente a gente vê nos filmes Soldado Romano, que a pessoa tem que segurar a espada com duas mãos para bater assim. Essa espada que ele usa, que ele fala, a palavra grega que ele usa como espada, ele está se referindo a um instrumento, a uma espada que corta dos dois lados, é uma espada pequena, tá? Que o soldado carregava na sua mão. E ele tinha a possibilidade de, uma vez que ele penetrava dentro do campo inimigo, de fazer um grande estrago, porque enquanto os inimigos estavam preparados para poder atacar com as duas mãos, o soldado tinha uma agilidade, porque a sua espada era pequena, ele ia e matava e feria muitas pessoas e fazia um estrago completo. Os adversários, eles tinham muito medo dos soldados que usavam essa espada, por causa da agilidade e da habilidade que eles tinham, de que em muito pouco tempo causar muito dano aonde eles estavam utilizando aquele instrumento. E é exatamente essa palavra que o apóstolo Paulo usa, porque, meus amados, a palavra de Deus, a palavra pura de Deus, a palavra que nos foi revelada, que nós chamamos de Bíblia Sagrada, ela é um instrumento que ela é eficaz na destruição de todas as artimanhas do inimigo. Ela é uma arma poderosa que pode proteger você contra todos os seus ataques e te dar a capacidade de você penetrar no mais íntimo, de você escrutinar, de você fazer uma investigação dentro daquilo que está no seu coração, para que você possa descobrir se aquilo que está no seu coração é aquilo que Deus quer de cada um de nós. Meus amados, a Bíblia diz que a palavra de Deus é mais poderosa do que uma espada de dois gumes, que ela penetra e divide a espinha e a medula, a alma e o espírito. Eu não vou entrar com vocês agora em questão do que está falando essa alma, espírito, essa conversa toda, mas o que o apóstolo está querendo dizer, o que a Bíblia está querendo dizer a respeito disso, é que existe um poder grande de penetrar no mais íntimo do homem e de separar aquilo
que é indivisível, aquilo que não se pode dividir, aquilo que você pensa que está mais oculto no seu coração, aquilo que você acredita que ninguém está vendo ali, através do poder da palavra, através da palavra de Deus, o Espírito Santo entra e ele começa a trabalhar na sua vida, e ele vai moldando, e ele vai tirando aquilo que deve ser tirado da sua vida. Através, meus amados, da palavra de Deus. O Espírito Santo usa a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele não tem mensagens novas, porque tudo aquilo que deveria ser entregue a nós já nos foi entregue. Eu tenho um shed lá na minha casa. Shed é o lugar onde a gente guarda a ferramenta. E eu sou muito organizado nas coisas que eu faço. Eu sou muito organizado nas coisas que eu faço, e geralmente eu compro alguma coisa no Home Depot que eu vou precisar algum tempo na minha vida, e eu guardo em um lugar específico na minha casa, geralmente em cima do balcão da cozinha. E a minha esposa, quando vai alguém lá em casa, ela sai catando tudo que eu larguei fora do lugar, e aquelas coisas desaparecem. E às vezes eu passei um ano sem ter necessidade daquela ferramenta. E depois de um ano, eu preciso daquela ferramenta. Mas a essa altura do campeonato, eu já não sei mais onde aquela ferramenta está. Aquela ferramenta está desaparecida em algum lugar na minha casa, em algum lugar no shed, em algum lugar dos armários. E eu fico assim, o tempo que eu vou gastar para poder achar aquela chave de fenda, eu vou lá no Home Depot e eu compro a outra, e eu uso aquela chave de fenda aqui no Home Depot. Eu uso a chave de fenda que eu vou comprar no Home Depot aqui, vai me ganhar muito tempo. Meus amados, nós temos essa mesma atitude para com a palavra de Deus. Nós temos essa mesma atitude para com a palavra de Deus. Deus revelou em sua palavra tudo aquilo que você precisa saber para a sua vida. O apóstolo Paulo nos ensina que a palavra de Deus, ela é poderosa para ensinar ao homem, para nos ensinar como viver uma vida santa na presença de Deus. A Bíblia fala que a Bíblia fala de si mesma, que a palavra de Deus, ela tem poder de mostrar para nós como que nós devemos agir em todas as circunstâncias da nossa vida. Mas eu falo para você, é como que fosse uma livraria imensa, e nós falamos assim, mas é muito trabalhoso, eu tenho que procurar, eu tenho que descobrir tudo aquilo que Deus quer para a minha vida. Eu prefiro, muitas vezes, ouvir alguma mensagem especial de alguém, alguma revelação especial de alguém, porque é mais fácil, eu não tenho que ter o trabalho de fazer uso dessa magnífica palavra de Deus, dessa biblioteca imensa, aonde toca em todas as áreas da nossa vida. Meus amados, a palavra de Deus tem ensinamentos compreensivos a respeito de tudo nesse mundo. A palavra de Deus tem ensinamentos que tocam a respeito de como o presidente do país deve se comportar, até como a pessoa mais humilde, mais simples, mais pobre do país tem que se comportar em todas as circunstâncias. A palavra de Deus nos traz instruções, nos traz ensinamentos de como nós devemos nos comportar com o nosso marido, de como nós devemos nos comportar com o nosso irmão na nossa igreja, como nós devemos nos comportar com nossos filhos, qual a forma que nós devemos educar os nossos filhos. Ela nos mostra não somente como, mas o que nós devemos ensinar aos nossos filhos, mas nós cremos de uma maneira muito vaga. A nossa fé é uma fé muito vaga, nós somos preguiçosos. Hoje, numa reunião que nós estávamos fazendo, nós estávamos comentando a respeito do fato, o irmão estava falando que nós tiramos os melhores momentos da nossa vida para fazer as coisas que nos agradam. Nós tiramos os melhores momentos da nossa vida para ir para o trabalho, e nós trabalhamos 8, 9 horas durante o dia. E nós não estamos cansados para ir para o trabalho, nós não estamos cansados para ir ganhar dinheiro. Nós tiramos os momentos da nossa vida para nós ir lá no cinema, como muitas pessoas aqui na nossa igreja foi ontem, para a gente ver um filme, e nós passamos 2 horas no cinema sentado de frente de uma tela. E quando nós chegamos em casa, nós não temos 2 minutos para ler a Bíblia, porque a gente pega a Bíblia por 2 minutos e a gente fala assim, nossa, estou cansado, estou quase dormindo. E tem pessoas que falam assim, olha, eu não gosto de ler a Bíblia, toda vez que eu leio a Bíblia, começa dando sono. Talvez nós temos que orar para tais pessoas para Deus mandar insônia para eles. Talvez Deus comece a mandar insônia na vida dele para poder ler a Bíblia a noite inteira.
Não é isso que eu quero, meus irmãos. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos, é o fato de que nós temos na nossa mão um instrumento que o Espírito Santo de Deus usa, que é um instrumento poderoso para trazer transformação não só na nossa vida, mas em toda a sociedade. E o que nós fazemos com isso? Nós simplesmente guardamos de lado e vamos dar ouvido e vamos dar crédito a espíritos que são espíritos enganadores, que não são o Espírito de Deus. Vocês estão percebendo, meus irmãos, o poder da palavra de Deus? Este é a espada do Espírito, é a palavra de Deus, é o instrumento mais importante que nós temos. Antes da Bíblia ser completa, eu tenho que dizer isso, meus irmãos, antes da Bíblia ser completa, Deus deu diversas informações a respeito de identificação de profetas verdadeiros e profetas mentirosos. Deus falava assim: olha, se um profeta proclamar alguma profecia para você e aquilo não acontecer, aquele profeta não é meu, aquele profeta é mentiroso, você pode matar ele, você pode apedrejar aquele profeta, vocês não precisam ter medo dele. E ele falava mais, ele falava assim: olha, quando você tome cuidado de você preservar as palavras que eu tenho falado com você. Tome cuidado de você preservar essas palavras. Tome cuidado para você não acrescentar e nem para você tirar das palavras que eu estou falando. Veja bem, a preocupação que existia de Deus na preservação da sua palavra. Meus amados, Deus não fala coisas vãs. Deus não fala coisas vãs. Deus não fala coisas estúpidas. Deus, o Criador de todas as coisas. Deus, o Criador do céu e da terra. E hoje, pessoas usando o nome desse Deus em coisas fúteis, em coisas vãs, em coisas que não têm valor algum, coisas desprezíveis. Deus vai te dar um carro novo, o Espírito Santo está me falando. Oh, eu tenho uma visão maravilhosa para você que Deus vai te dar. Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Coisas perecíveis. A Bíblia nos diz que, tendo Deus outrora falado aos pais de diversas maneiras pelos profetas, tendo Deus outrora falado aos pais de diversas maneiras pelos profetas nos últimos dias, ou seja, hoje Ele nos fala através do Seu Filho. Hoje Deus comunica conosco através do Seu Filho. E sabe o que Ele está falando através do Filho dele? Sabe o que Deus está falando através do Filho dele? Olha para a cruz. Olha para a cruz, que você vai ver o que Deus está falando com você a respeito do Filho dele. Olha, vai à igreja romana e olha o Cristo crucificado, nu, ensanguentado. E você vai saber o que Deus está falando com você. Ele está falando assim: eu amei você tanto que eu não vou te dar um BMW. Eu amei você tanto que eu não vou te dar uma casa nova. Eu amei você tanto que eu não vou te dar muito dinheiro. Eu amei você tanto que tudo que eu tinha eu já entreguei para você. Tudo que eu tinha eu já dei por sua causa. Eu estou te concedendo a vida eterna. Eu estou concedendo para você tudo aquilo que as pessoas mais ricas deste mundo não podem alcançar pelo seu dinheiro. Eu estou te concedendo algo, gerando que os mestres da Harvard, da Yale, os mestres mais poderosos deste mundo, eles não podem adquirir através da sabedoria que eles possuem. Se um homem que é dono da fábrica da BMW chegar para Deus e falar assim: Deus, eu te dou toda essa fábrica, se o Senhor deixar eu entrar no céu, você acha que Deus vai virar para ele e falar assim: se você me der toda essa fábrica, eu deixo? Não, porque esse privilégio foi reservado para aqueles a quem Deus chamou. E Ele não olhou riqueza, Ele não olhou bens, Ele olhou o amor que Ele tinha por mim e que Ele tinha por você. E é isso que Ele está falando na cruz. Quando a preocupação bater na sua casa, Samuel, quando a preocupação de Humberto bater na porta da sua casa, e o seu coração começar a fracassar e começar a cair, você vai para a palavra de Deus e você olha para o Cristo crucificado e você lembra das palavras do apóstolo Paulo: aquele que não poupou o seu próprio
Filho, mas antes o entregou por você, quando você ainda era pecador. Ele não proverá para você todas as coisas. Ele não proverá para você todas as coisas, se Ele não negou seu próprio Filho. Ele não negou sua própria vida, Ele se entregou por você. Ele veio aqui neste mundo e Ele andou com o pé no chão entre pecadores. Ele comeu coisas como nós comemos. Ele andou pobre aqui neste mundo. O que era rico, o que era dono de todas as coisas, aquele que poderia experimentar os melhores manjares, aquele que poderia experimentar as melhores comidas, aquelas comidas que são oferecidas nos palácios dos reis. Ele comia pão com pecadores. Por isso, muitos dos judeus o rejeitaram e não quiseram Cristo, porque eles falavam assim: um Cristo como esse, um Cristo que come com pecadores, um Cristo que come coisas comuns, que está no meio de pessoas comuns. Mas é isso que Deus fez, é isso que Deus quer, é isso que Ele quer ensinar a mim e a você, damas. Ele quer ensinar a mim e a você que da mesma forma como Ele me amou, nós temos que amar uns aos outros. Que nós não somos melhores, que nós não somos piores, que nós somos amados por Ele igualmente. É o poder da palavra, é isso que a palavra de Deus nos mostra. A palavra de Deus nos mostra exatamente isto. E como então que pode um crente fazer uso dessa espada? Eu vou falar para vocês agora. Existem poderes tremendos à nossa volta. Existem espíritos poderosos à nossa volta. Satanás, de acordo com as Escrituras, é um espírito poderoso que existe à nossa volta. E ele é muitas vezes mais forte e mais capacitado do que eu e do que você. E você sabe como que Deus nos dá força e como que Deus nos mostra de como que nós vencemos Satanás e colocamos ele para fugir de nós? Nós não usamos palavras místicas. Nós não usamos palavras cheias de misticismo, né? Nós não usamos palavras mágicas. Nós não temos palavras mágicas que nós fazemos assim: olha, eu vou falar essa palavra mágica e Satanás vai sair correndo, né? Tem algumas pessoas que falam assim: nossa, fulano, se você falar o sangue de Cristo, Satanás sai correndo. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Não é isso. A palavra de Deus fala assim: olha, resistir ao diabo e ele fugirá de você. Meus amados, quando nas hostes celestiais, quando os anjos do céu, quando os poderes que estão acima de nós vê seres humanos frágeis como nós, seres humanos simples, incapacitados, vasos de barro, como o apóstolo Paulo chama, que ele fala que nós somos como que vasos de barro. Quando essas forças celestiais, quando esses poderes celestiais observam e eles veem que nós estamos sendo vitoriosos contra as forças mais poderosas de Satanás, pela nossa obediência à palavra de Deus, eles fogem. Satanás foge de nós através da obediência da palavra de Deus, e os anjos de Deus olham, e eles veem, e eles observam, e eles dizem: que coisa tremenda, que coisa magnífica, seres humanos fracos, simples, humildes, tão sem poder, eles conseguem colocar para correr as forças mais poderosas, as forças mais poderosas do que ele, e através da obediência da palavra de Deus nós vamos vencendo as batalhas contra Satanás. Como que foi que Cristo venceu a sua luta contra os poderes do maligno? Como que Cristo pôs Satanás para correr dele? Ele não falou palavra mágica. Ele não usou os seus poderes de Deus, ele não fez isso. Não. Ele usou a palavra de Deus. A mesma que o Espírito Santo usa, a palavra de Deus, foi a mesma que Cristo usou. Quando Cristo, depois de 40 dias ter jejuado, ele saiu do deserto. E depois que você termina o seu jejum, o que é que você faz? Come, né? Quando você jejuma e você termina o seu jejum, nós não fazemos, nós não recomendamos isso aqui na igreja. Mas se você quiser fazer o que você quiser, depois que você jejuma, você come. E se você come, você não pega o que você come. É uma coisa muito comum.
Você acabou o seu jejum, você já terminou, agora você vai pegar um pedaço de pão lá na sua casa, café da manhã, e comer, né? Tem gente que jejuma de meia-noite às 8 da manhã, né? Esses aí, eles servem o jejum dele, aí eles vão e pegam um pedaço de pão e vão. É normal você fazer isso, você pega se você comer. Quando Jesus acabou de jejuar, Satanás chegou para ele, no seu momento de fraqueza, e ele falou assim: Jesus, come pão. Come pão. Nada mais normal do que Jesus comer pão. Mas Jesus disse: não, eu estou esperando a ordem de Deus. Eu não sei o que Deus tem para mim agora. Eu tenho que esperar qual é o plano, qual é o propósito, o que Deus tem para mim a partir desse instante. Não é assim. A minha vida, ela não é baseada naquilo que eu acho, naquilo que eu penso, naquilo que eu acredito que é certo ou que é errado. Aquilo que eu acredito que é certo e que é errado não tem um pingo de importância para a realidade. O que tem importância para a realidade é aquilo que a Bíblia revela, é aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Jesus Cristo disse: nem só de pão, Satanás, vive o homem, mas ele vive de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu não vivo, Satanás, só de alimentos humanos, só de alimentos físicos. Eu não vivo somente dos prazeres. Eu não vivo somente daquelas coisas que o mundo pode me oferecer. Existem pessoas, milhares, milhões, se nós não falarmos bilhões de pessoas no mundo hoje, que eles estão vivendo de prazeres, um atrás do outro. E eles não estão encontrando a satisfação, porque não existe satisfação em prazeres. Deus quer que nós tenhamos alegria, Deus quer que nós tenhamos gozo, Deus quer que nós tenhamos diversão. Deus é o ser mais alegre do universo. O homem pecou e a tristeza entrou no coração do homem. E no entanto, Deus, sendo o ser mais alegre do universo, Ele não precisa de pecar para ser feliz. Ele não precisa de fazer pecados para ser alegre. E Ele, eu posso falar com vocês com certeza, é o ser mais alegre, mais feliz, mais completo, mais satisfeito que existe no universo. Mas, meus amados, é através da obediência à palavra de Deus que você vai encontrar a satisfação da sua vida. É através da obediência à palavra de Deus que você vai encontrar a sua alegria, a sua felicidade, o seu gozo, a sua satisfação, a sua segurança, a sua certeza. Como que nós sabemos a respeito de tudo aquilo que nós falamos aqui na igreja? Eu não tive nenhuma revelação especial de Deus para saber que Cristo me ama. Deus não precisou de aparecer para mim num sonho nessa noite e falar comigo que Ele me ama, porque eu já sei disso, porque a sua palavra já me diz, e já não tem mais nada mais importante do que a palavra de Deus para me dizer isso. Eu não preciso que apareça um anjo para mim essa noite e fala comigo assim: Beto, não adultere, porque a palavra de Deus já me mostra isso. Beto, não roube, porque a palavra de Deus já me fala isso. A obediência na palavra de Deus coloca todos os espíritos malignos para correr de você. Todos os espíritos malignos, não importa quão controlada uma pessoa seja pelas forças do mal, não importa em qual condição, em qual situação uma pessoa se encontre, em quão afundado ela está no pecado, não importa quão profundo seja o pecado na vida e no coração daquelas pessoas. A partir do momento em que aquela pessoa fala: Senhor, eu preciso da sua ajuda para obedecer a sua palavra, a partir desse momento as forças do mal vão dissipando da vida dessa pessoa e ele se torna uma pessoa liberta. Jesus Cristo próprio disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele próprio é a verdade. É Ele próprio. Se você conhecer a Cristo, se você aprender da sua palavra, se você ouvir a sua palavra, você será liberto de qualquer força, de qualquer poder, e você vai colocar o inimigo correndo de você.
Como novamente Tiago diz, resistir ao diabo e ele fugirá de você. Agora imagine bem você, um ser tão frágil, um ser tão pequeno. Isso aqui, eu tenho que falar para vocês, isso aqui é melhor do que desenho de super-herói. Isso aqui é melhor do que desenho de super-homem. Isso é mais poder do que super-homem. Você poder obedecer a palavra de Deus e Satanás sair correndo de você, isso é você ser mais poderoso do que super-homem. Você tem o poder de dominar sobre os seus sentimentos, sobre a sua carne, é você ser mais poderoso do que super-homem. Você tem a oportunidade de fazer algo que é contrário à palavra de Deus, e você sabe que você vai fazer aquilo e que ninguém nunca vai descobrir. E você virá e falar assim: não tem ninguém me vendo aqui agora, mas eu vou fazer o que é certo. Não tem ninguém me vendo aqui agora, mas eu vou fazer o que é certo. Pouco tempo atrás, para encerrar, há poucos dias, eles estavam falando no jornal a respeito desse mendigo, desse homem que não tinha casa, que não tinha nada, e ele encontrou uma mala nas suas peregrinações em Boston com $43 mil dentro. Eram $3 mil em dinheiro e $40 mil em... É mais ou menos isso, se eu estiver errado, mas é $43 mil o total de dinheiro que ele achou. E ele levou aquele dinheiro para a polícia de Boston, entregou na polícia e falou assim: eu achei essa mala com tanto dinheiro, alguém perdeu. E o dinheiro era um viajante chinês que estava passeando aqui nos Estados Unidos. Isso não tem um mês que aconteceu. E o homem foi lá, pegou o dinheiro e levou. Não deu nada de recompensa para aquele mendigo. Aquele homem, mendigo, não tinha casa, não tinha nada. Aqueles $43 mil, ele poderia falar assim: uau! Como que Deus foi bom para mim! Como que Deus me abençoou hoje! Eu achei uma mala com $43 mil. Mas ele não estava fazendo aquilo que era certo, porque o dinheiro não era dele. Ele achou $43 mil, e muitos de nós podem estar pensando no nosso coração assim: por que não foi eu? Que eu ia rachar fora do Brasil com aquele dinheiro. Mas você estaria fazendo algo errado. Nenhum homem estava vendo, mas Deus estava vendo. E quando aquele mendigo foi entrevistado pelos jornais, sabe o que ele disse? Isso é tremendo. Isso é tremendo. Ele disse: Deus nunca deixou faltar nada para mim. Eu me envergonho de mim. Eu tenho vergonha de mim. Deus nunca deixou faltar nada. O homem é mendigo. Ele não tem casa. Ele não tem absolutamente nada. Ele não sabe nem o que ele vai comer daqui a pouco. E ele virá e falar: Deus nunca deixou faltar nada para mim. Eu não ia pecar contra o meu Deus, pegando aquilo que não me pertence. A história é bonita. A história é bonita. A história é emocionante. A história é digna de ser mencionada quando eu estou pregando a palavra de Deus. É o poder da palavra de Deus. É o poder da palavra de Deus. Até super-homem, super-herói, teria fugido com aquele dinheiro. E ele voava muito rápido, ele podia rachar fora aquele dinheiro. Mas aqueles que temem a Deus e sabem que nós temos que fazer aquilo que é certo, mesmo quando ninguém está olhando, isto é poder, porque as forças espirituais estavam olhando naquele instante. Da mesma maneira que as forças espirituais do mal estão olhando, estão tentando você, e as forças espirituais do bem estão olhando, e os anjos do céu estão olhando. Por que a Bíblia fala que quando a esposa obedece ao marido, isso é bonito diante dos anjos? Por que a Bíblia fala que quando a esposa não obedece ao marido, isso é vergonha diante dos anjos? É porque as forças espirituais estão atentas, elas estão vendo qual e o que eu e você estamos fazendo. E nós, como servos de Deus, nós como discípulos de Cristo, nós como luz desse mundo, nós temos que viver a nossa vida e buscar agir da maneira correta, mesmo quando não tem ninguém vendo.
O Espírito Santo, a espada do Espírito é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Meus amados, façam uso da palavra de Deus, se vocês quiserem ser vitoriosos. Oremos ao Senhor. Senhor Deus eterno e poderoso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus.